Salve Maria Santíssima! Com alegria estamos aqui para gravar mais um vídeo de aprofundamento, de esclarecimento para vocês. E hoje eu quero falar como vencer as más tendências. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, dê seu like, compartilhe esses vídeos, nos ajude a crescer esse canal, para que nosso apostolado possa chegar a muitas pessoas, muitas almas que precisam desse conhecimento. É essa ajuda que eu peço a vocês. E eu estou aqui hoje com o livro Quero Ver Deus, de Frei Maria Eugênio. Quero Ver Deus. E hoje, nesse livro, ele está falando aqui, estou na página 85, as más tendências. O que são as más tendências? Você tem? Todos nós temos? Sim, todos nós temos más tendências dentro de nós. E é o que justamente nessa purificação passiva dos sentidos que Deus vem purificando essas más tendências que tem dentro de nós. Então hoje nós vamos saber o que são as más tendências e como vencê-las, como entregar elas para Deus, para não ser deixado, ser dominado por essas más tendências que tem em nós. Então, o que são as más tendências? É importante você saber o que é isso. As más tendências são chamadas de concupiscências e são definidas como uma forte inclinação interior ao mal, que tende a nos aprisionar em nossas fraquezas, roubando-nos a liberdade interior. Então, essas más tendências vêm da nossa concupiscência. E aqui, no livro do Frei Maria Eugênio, ele vem falando, que na verdade é um relato de Santa Teresa, no Menino Jesus, e vem falando assim: nesse castelo interior, iluminado pela presença de Deus, que é a alma, próximo das riquezas sobrenaturais, Santa Teresa descobre uma multidão de cobras, víboras e animais peçonhentos. E esses animais são tão peçonhentos e buliçosos e tão perigosos, e a sua companhia, que só por milagre se pode deixar de tropeçar e cair. Então, olha aqui, Então, Santa Teresa vê aqui nesse castelo, que é a nossa alma. Aqui ela está falando aqui, nesse castelo, essas cobras, víboras, animais peçonhentos. Animais que estão aí na alma. E é justamente essa luz que Deus acende na alma, essa luz de contemplação que Deus acende na alma, na purificação, que vai de encontro, que descobre todos esses animais aqui que tem dentro da alma. Essas cobras, essas víboras, que você antes não sabia que tinha, que passava desconhecido, que você não sabia das suas tendências. Então, nessa purificação, Deus vai mostrando para você justamente as tendências, as más inclinações do seu coração, que tinha lá no seu coração. E você não sabia que tinha, não sabia que tinha uma tendência muito forte para a tristeza. De repente você não sabia que tinha uma tendência muito forte para a preguiça. De repente uma tendência, tem gente que tem muita tendência para mentira, mente assim, como se fosse uma verdade. Então, dentro de nós tem essas concupiscências e nós não podemos deixar isso passar despercebido. Então, como é uma graça de Deus, essa luz que se acende. E ela fala que
É tão perigosa a sua companhia que só por milagre se pode deixar de tropeçar e cair. Então, nossas quedas vêm muitas vezes dessas más tendências que tem dentro de nós. E ela continua: esses répteis representam as forças do mal instaladas na alma. Então, olha aqui. Então, dentro da minha alma tem essas forças do mal instaladas dentro de mim. Não posso dormir para isso, não posso desconhecer essas forças do mal. Por isso que Deus leva a alma ao conhecimento de si, porque quanto mais eu vou me conhecendo, eu vou vendo essas forças do mal que tem dentro de mim. E o que acontece? Uma vez que Deus me mostra, me revela essas forças do mal que tem dentro de mim, qual é a minha atitude perante Deus? Lutar e entregar elas para Deus e pedir para Deus que nos ajude, para que não venhamos se deixar levar por essas más tendências que tem dentro de nós. Consequência do pecado original, essas más tendências são consequências do pecado original. Essas tendências são forças temíveis. Olha aqui, são forças temíveis. Disso aqui você tem que ter medo. Disso aqui, dessas más tendências, você tem que ter medo. Sim, que não devemos desconhecer. Ela vai falando aqui. São forças temíveis que não devemos desconhecer. Devemos conhecer essas forças temíveis, essas forças do mal que tem dentro de nós. Nós devemos conhecer elas. Por isso, constitui merecidamente um dos pontos mais importantes do conhecimento de si próprio. Então, aqui que está a importância de eu ter o conhecimento próprio de mim. Porque uma vez que eu conheço a mim, eu vou conhecendo essas forças do mal que tem dentro de mim, que tem dentro de nós. Santa Teresa vai dizer o tempo todo: eu sou ruim, eu sou ruim. Por quê? Porque ela conhecia essas más tendências que tinha dentro dela. Então, essas más tendências são consequências do pecado original que tem dentro de nós. Então, essa purificação é Deus mostrando para nós aquilo que está oculto, escondido dentro de nós, que precisa vir para fora. Esses ratos, essas víboras aqui, esses animais peçonhentos precisam ser expulsos da nossa alma, precisam sair da nossa alma. A luz tem que clarear e esses animais têm que se incomodar e sair para fora. Então, quando você se sente incomodado com alguma coisa, é um desses animais que estava instalado na sua alma, escondido na toca, e saiu para fora. E você não está entendendo isso. Nossa, por que eu estou assim? Por que eu estou irritada, né? E aí a pergunta: você consegue perceber onde estão suas fraquezas? Você consegue perceber aonde estão suas fraquezas? E as más tendências? Você consegue? Você consegue ver isso? As suas más tendências por si só? Não, Deus tem que acender uma luz ali e mostrar aonde estão as más tendências da sua alma. Quais são e de onde brotam? Essas são perguntas. Pergunta para cada um responder. Quais são? De onde brotam? São alguma herança familiar? Enfim, onde está a sua raiz? Onde está a raiz dessas más tendências? É alguma herança hereditária, familiar, alguma coisa? Tem gente que tem tendências ao alcoolismo, tem gente que tem tendência a tantos vícios, muitas tendências. Então você vai percebendo, você vai vendo ali, né, as tendências que tem dentro daquela pessoa, as más inclinações que tem dentro daquela pessoa. Um ladrão mesmo, ele hoje é um ladrão, por quê? Porque ele deu vida à sua má tendência que tinha dentro dele. Ele deixou ser dominado por essa má tendência, por essa má inclinação. E hoje ele vive essa má tendência, que é o roubo,
né? O assassino também, então ele já tinha essa má inclinação dentro dele, essa má tendência de matar. Então ele vive essa má tendência. Então essa má tendência faz parte da vida dele. Então é tudo isso que Deus não quer na nossa vida, que essas más tendências seja a essência da nossa vida, seja a nossa vida. Então por isso que elas têm que serem descobertas, têm que serem trabalhadas para que você não seja essas má tendência. Por isso que tem todo esse trabalho de purificação na alma. Então, essa é a pergunta, né? Quais são e de onde brotam? Quais são e de onde brotam? Isso é um exercício para você fazer, e lá no fundo da tua alma. São alguma herança familiar? Enfim, onde está a sua raiz? Procura a raiz. Procura a raiz. De repente você tem uma tendência muito forte a falar dos outros. Vira e mexe você está falando. Tem gente que tem a tendência muito forte de se fechar, se fecha muito rápido. Ninguém pode falar nada, ela já fica empurrada, já fica com raiva, né? Então, de onde vem essa ira? De onde vem essa ira e revolta que tem dentro de você? De onde vem essa dureza de coração? Essa dificuldade de perdoar? Tudo isso são coisas que precisam serem cavocadas, que precisam serem encontradas para poder ter a cura, para poder ter a libertação. Para que você possa falar, Deus, ilumina aqui, Deus. Ilumina aqui, Deus. Põe tua luz aqui. Eu ajo e reajo assim, porque esse medo? Por que esse medo? De onde vem o medo? Tudo isso, todo esse processo precisa ser trabalhado. Não passa, não pode passar despercebido. Você não pode se acomodar. Ah, eu tenho essa tendência aqui. Mas aí você vai viver essa tendência, você tem aí você tem que ter uma decisão. Se você vai agir conforme essa tendência, ou se você vai lutar. Porque muitas pessoas descobrem as tendências que elas têm na vida e vive aquela tendência do mal. Tem pessoas que é isso, né? Então tem pessoas que têm a tendência de se culpar e de se autocondenar. Quantas pessoas hoje se culpam de tantas coisas, se autocondenam? É uma tendência má, né? E se punem também. Elas colocam uma punição. Então, algo que aconteceu há muito tempo. Então, até hoje, ela se pune, ela se condena, ela se culpa. Isso são tendências ruins, que não são tendências boas, que não ajudam. Então, Deus, né, quer fazer isso. E eu falo para você, né, hoje mesmo, é interessante que, como Santa Teresa vai continuar aqui, né, criado no estado de justiça e santidade, nossos primeiros pais não só tinham recebido os dons sobrenaturais da graça, mas também dons preternaturais, domínio das paixões, preservação da doença e da morte, que asseguravam a retidão e a harmonia das potências e faculdades da natureza humana. Então aqui ela vai explicando, né, que Adão e Eva antes tinham, né, esses dons sobrenaturais e preternaturais, que era o domínio das paixões e a preservação da doença e da morte. Então, com o pecado original, foi perdido tudo isso. O que entrou no pecado original? A desordem, né? Completamente a desordem. Entrou a desordem na alma, né? Então, eles foram privados desses dons sobrenaturais e preternaturais por causa da desobediência. Então, a natureza humana, né, permanece intacta, mas, no entanto, ficou ferida devido a esta privação. A nossa natureza humana está ferida por causa dessa privação desses dons sobrenaturais e preternaturais.
Então, por isso que a nossa natureza humana tem essas más tendências que tem dentro de nós, né? Então, o homem descobre em si a concupiscência ou forças desordenadas dos sentidos. A concupiscência é a força desordenada dos sentidos, o orgulho do espírito e da vontade. Então, o que acontece aqui? Olha, é muito importante você entender isso aqui. O que acontece? Por que tem toda essa revolução? Por que tem toda essa revolta na alma, na purificação passiva do sentido? Santa Teresa vai dizer aqui, olha que interessante. Por consequente, entre as tendências que acompanham o pecado original, há em cada alma algumas que são dominantes e que parecem dever captar as forças da alma em seu proveito. Tem na alma, em você, nós temos várias tendências, mas tem uma que domina, é uma dominante. E aí que tá, você pedir para Deus te iluminar e mostrar para você essa tendência que te domina, que ela é dominante. Qual é a tendência que te domina? Você precisa saber dela. Deus precisa te mostrar ela. E ela fala, a exigência dessas tendências pode tornar-se extrema e, mesmo quando são menos violentas, permanecem sendo fracas tão temíveis. É impossível que a alma não seja arrastada para inúmeras quedas. Então, essas tendências nos levam a cairmos muitas e muitas vezes durante o dia. Muitas vezes. Então, quantas tendências tem dentro de nós? Quantas forças do mal tem dentro de nós? Esses animais aqui, répteis, esses animais peçonhentos, essas cobras, essas baratas, esses ratos, essa bicharada está dentro de nós. Aí a importância de você pedir, Deus, me socorre, Deus vem em meu socorro, Deus me ajuda. E Deus está te ajudando, Deus está purificando, Deus está limpando a casa, Deus está tirando da toca todos esses bichos que estavam escondidos. Então, por isso que você, nossa, eu estou descobrindo tanto pecado em mim, antes eu não via, antes eu não estava vendo, e agora estou vendo esses bichos que estão saindo da alma. Nossa, antes, por que essa irritabilidade, por que essa sexualidade, essa sensualidade está tão forte? Por quê? Porque Deus está tirando da alma todos esses bichos. É Deus que está limpando a casa. É Deus que está fazendo uma faxina na casa. Como vocês sabem muito bem, essa purificação é a luz divina de Deus na alma. É Deus iluminando. Porque esses bichos peçonhentos, eles gostam de lugares escuros, de lugares sujos. E a purificação, que é esse sabão que Deus lava a alma, que Deus limpa a alma, está expulsando esses bichos para fora. Por isso que você sente tudo isso, essa sensação. Por isso que você vê suas misérias, você vê sua indigência, você vê sua pobreza. Por isso que você fala, nossa, eu só estou vendo coisa ruim em mim. Mas é porque Deus está fazendo isso, Deus está expulsando, Deus está tirando tudo isso. É importante, e olha o que acontece aqui. Nas primeiras moradas, estas tendências exercem um poder quase pacífico nas almas. Olha aqui, na primeira morada, essas tendências, esses ratos, esses bichos aqui, eram em paz com você. Não tinha guerra nenhuma, era tudo em paz, tudo tranquilo. Você era amiguinho da mentira, você era amiguinho da maledicência, você era amiguinho da preguiça, você era amiguinho de todas essas coisas ruins. Não tinha problema nenhum. Você não tinha trabalho nenhum. Não tinha. Isso nas primeiras moradas. Então, o que acontece hoje, para você entender o que está acontecendo com você? O que acontece hoje? Olha aqui. Elas eram pacíficas, tudo em paz. Combatida na segunda morada, elas se irritam e fazem sofrer. É isso aqui. Você entendeu tudo agora? Então,
você já não está mais na primeira morada, nessa purificação passiva do sentido, já está da segunda para a terceira para a quarta por aí. Então, o que está acontecendo com essas más tendências? O que está acontecendo? Elas estão sendo combatidas. E o que está acontecendo? Elas estão o quê? Elas estão irritadas e fazendo você sofrer. Então, por isso que vem aquela irritabilidade muito forte, aquela irritabilidade. Porque aquela irritabilidade, que aquele bicho peçonhento que estava lá na tua alma, está sendo combatido. E o que Deus usa para combater? Mandando o quê? Provações, tribulações, permitindo tentações. Então, Deus combate eles fazendo esse trabalho. Então, a guerra está armada dentro de você. A guerra está armada dentro de você. A guerra entre a carne, a natureza humana, e o espírito. Então, tá uma briga muito grande. Por quê? Porque esses animais peçonhentos querem se instalar na sua alma e não querem dar espaço e lugar para Deus. Eles são exigentes, eles querem ficar aí. Mas Deus com a sua luz divina, que penetra na alma, que é a luz da verdade, que leva você ao conhecimento de si, não é isso que a purificação passiva faz? Nos leva ao conhecimento de si. Quanto mais você se conhece, mais bicho você vai descobrindo dentro da tua alma. E vai expulsando, e vai expulsando, e vai expulsando. Quando não tiver nenhum mais, pronto, a paz reina na sua alma. A paz vai reinar na alma. Então, essas más tendências estão sendo combatidas. Combatidas. Então, tem pessoas que têm uma má tendência para uma vida totalmente desordenada, sem regra. Quando ela começa a combater tudo isso, começa o conflito interior. Porque as más tendências se revoltam contra a natureza, contra o espírito. É uma luta. Então, todos os dias, eu tenho que morrer para essas más tendências. Todos os dias eu tenho que morrer para elas. Para uma, para duas, seja para quantas forem. Eu tenho que morrer para viver para Cristo. Então, o homem velho tem que morrer. E tem que nascer o homem novo. O homem novo tem que nascer. Então, é essa luta diária, essa luta que temos que travar o tempo todo. Então, ela está falando aqui, combatida nas segundas moradas, que é isso que está acontecendo na purificação passiva do sentido, elas se irritam e fazem sofrer. A vitória obtida no campo exterior, na terceira morada, deixa-lhe sua força. Então, aqui, ó, qualquer que seja a tendência voluntária e a pequenez do seu objeto, a união não poderá se realizar. Qual é o objetivo de Deus colocar você para combater essas más tendências? É a união com Deus. Por enquanto, essas más tendências não forem combatidas, por enquanto esses bichos não forem expulsos da sua alma, nós não teremos união com Deus. Essa é a verdade. Então, procura quais são, de onde brotam essas más tendências, quais são suas raízes, qual a má tendência dominante na alma. Procura isso, pede que Deus ilumine, põe tua luz aqui, Senhor, me mostra, Senhor. O santo nos dirá também detalhadamente como as tendências cansam a alma, atormentam-na, obscurece-na, mancham-na e a enfraquecem. O que as más tendências fazem na alma? Elas cansam, atormentam, obscurecem, mancham e enfraquecem a alma. Olha que profundidade, que riqueza. Então você está entendendo o que está acontecendo com você, para você não ficar perdido, né? O que acontece. Agora vamos lá, né?
antes de eu entrar aqui, como combater, né? O que fortalece as más tendências? Irmão, o que fortalece essas más tendências que eu tenho? Essas más inclinações, talvez para melancolia. Tem gente que tem uma melancolia, que tem uma má tendência muito grande para ficar triste, para ficar amuado no canto. Tem gente que tem uma tendência de falar mal dos outros, de criticar os outros, uma tendência de ficar o tempo todo murmurando, reclamando. Então vamos entrar dentro de nós. O que fortalece essas más tendências? Quando ela não é percebida, quando você não percebe essas más tendências, quando não observamos, ela se desfaça e passa por aparência de normalidade. Tem gente que acha normal mentir. É normal falar mal dos outros. É normal ficar triste. É normal ter uma vida assim desordenada. Acha que é normal e não é. São as más tendências que estão dominando aquela alma. São esses bichos peçonhentos que estão reinando na alma. A alma está cheia de bicho e ela não sabe. Está uma bicharada só. Então, Deus, que graça, que misericórdia de Deus, vindo com a luz, expulsando esses bichos da alma. Tem gente que tem uma tendência muito fácil para ficar com raiva, muito fácil. É uma tendência. E você vai descobrindo quantas más tendências tem. Agora vamos ao ponto mais importante. Como combater? Como combater essas más tendências? A senhora está falando o que é, já entendi. E agora nos deu remédio. E agora nos ajude. Isso mesmo, estou aqui para isso. Vamos lá. Para combater, primeiro, a partir de uma atenta observação. Olha que exige de nós uma atenta observação. Procure identificar as más tendências que você carrega ou para as quais tem uma predisposição. Primeiro ponto. Aqui, primeiro, né? Ter uma atenta observação. Observe, identifique elas para que você possa poder ali ter um domínio sobre elas. Como eu dei o exemplo aqui, um ladrão não começou roubando assim do nada. Ele já tinha aquela má tendência dentro dele, como eu expliquei que a má tendência é uma consciência que vem do pecado original, uma consequência do pecado original. Então aquilo ali foi fluindo dentro dele, foi criando vida, criando vida, criando vida. E chegou um determinado momento que aquela má tendência dominou aquela pessoa e pronto, um drogado, um prostituto, enfim, tantas coisas aí ruins, né? Então a pessoa já tinha aquela tendência dentro dela e deixou aquela má tendência solta, livre, né? Livre. Abriu as portas e essa má tendência dominou. Então, o primeiro ponto é ter uma atenta observação, procure identificar as más tendências que você carrega ou para as quais tem uma predisposição. Primeiro ponto. Segundo, procure encontrar a sua raiz, muito importante. Procura a raiz. De onde vem a raiz dessa má tendência aqui? De onde vem a raiz dessa má tendência para me ficar triste? Dessa má tendência de eu ficar falando mal de todo mundo? De onde vem essa raiz? O que está acontecendo? De onde vem? Onde essas inclinações nasceram? Olha aqui, ó. Procure encontrar sua raiz. Onde essas inclinações nasceram? São fruto de algum trauma ou ferida?
É fruto de algum trauma? De alguma ferida? Essas más tendências? Né? De onde que é isso aqui, essa má tendência aqui? Então, tem pessoas que têm a má tendência do homossexualismo, né? Então, ela vem trazendo isso dentro dela. E aí, vai deixando, e um dia isso se torna ela, a tendência. A tendência vive na pessoa, a pessoa é dominada por ela. Talvez aconteceu algo no passado, enfim, só que a pessoa não trabalhou, deixou livre, tudo isso. Terceiro ponto, após essa constatação, você constatou, você observou, você viu, você procurou, de onde veio? Terceiro ponto, após essa constatação, o que é preciso? É necessário aceitar de maneira consciente. Ok, encontrou? Sim. Pronto. Digamos que você encontrou a raiz da má tendência da mentira. Onde veio? De onde veio? Vem de alguma da minha família? É hereditário? Tinha alguém da minha família que mentia muito? Faz um mapeamento, procura teu histórico. Busca a tua história ali. É muito importante isso. Então, olha só, após essa constatação, é necessário aceitar de maneira consciente. Pronto, porque se você fica fingindo que não tem, é pior. Não, eu tenho essa. Você tem que ser honesto com você mesmo, né? Então, o que você tem que ser? Honesto. Tem que buscar essa honestidade. Certo? Não desviar o caminho. Pronto, eu tenho essa má tendência. Ó, já é um passo, já é um começo, já é cura, já é a libertação. Eu tenho essa má tendência. Pronto, o que acontece? A realidade dessa tendência procura reconhecer claramente sua força. Procura ver a sua força e perigo. Olha aqui, procura reconhecer sua força e perigo. Uma pessoa que, de repente, ela descobre que tem a má tendência, que tem uma tendência ali de ser um alcoólatra. Mas se ela não reconhecer, se ela não vê a força e o perigo que ela tem, ela vai cair. Vai cair. As más tendências são as causas das nossas quedas. De onde vêm as nossas quedas? Das más tendências. É importante a gente entender isso, tá? Então, olha aqui, ó. A realidade dessa tendência, procurar reconhecer claramente sua força e perigo, redobrando a atenção diante dela. Redobra a atenção diante dela, certo? Então, você sabe que tem uma má tendência muito grande. Tem gente que tem uma má tendência muito grande por pornografia. Então, se ela tem essa má tendência em ver pornografia, então ela tem que ter o cuidado muito grande. Ela tem que ver a força e o perigo. Não pode, eu tenho essa má tendência, posso ver qualquer imagem, posso ver qualquer revista, enfim. Não, ela tem uma má tendência, ela tem uma ferida ali, ela tem uma doença ali, ela tem uma desordem ali. Então, não pode vacilar. Olha aqui que interessante nesse terceiro ponto. A realidade dessa tendência, procure reconhecer claramente sua força e perigo, redobrando a atenção. Se você vê que tem uma má tendência, você vê que você cai na gula o tempo todo, sai de perto, não fica ali. Diante dela, afinal, ninguém vence um inimigo se a despreza e não reconhece a sua força e presença. Então, você tem que reconhecer a força e a presença daquele inimigo. O que são as más tendências? São inimigos interiores que estão dentro de nós, gente. Não podemos brincar. Esses inimigos são inimigos domésticos. As más tendências são inimigos domésticos. São mais perigosos do que o próprio demônio. Por quê?
Porque são inimigos domésticos, estão dentro de mim, eles sabem estratégias, eles sabem tudo. Então são perigosos. Então são temíveis. São temíveis. Do demônio você não tem que ter medo. Você não pode ir lá e afrontar, você não pode desafiar, certo? Mas você não tem que ter medo do demônio. Mas dessas más tendências, você tem que ter medo sim. São inimigos temíveis. Por quê? Porque eles estão dentro de você. Eles sabem como agir. Eles conhecem o território. Eles conhecem tudo ali. Então, são temíveis. E eles podem levar à ruína, podem levar à condenação, podem levar à perdição, completamente. Quarto ponto, por fim, é preciso encontrar os instrumentos inteligentes de combater para enfrentar e superar essas inclinações e seus apelos interiores. Então, aqui está 4 pontos como combatê-las, né, essas más tendências. Deus já nos dá uma graça muito grande, meus irmãos, que é essa purificação, que é nos mostrando para nós aquilo que está escondido dentro de nós, que precisa ser expulso de dentro de nós. Então, mais uma vez eu falo para vocês, que bênção, que graça, que presente de Deus, que misericórdia, que bondade de Deus é essa purificação, onde Ele acende essa luz da divina verdade dentro da alma e ali essa luz vai incomodando esses animais peçonhentos. Então vão saindo para fora. Então tem dia que você se sente tão aflito, tão agoniado. Por que está acontecendo isso? Porque você está combatendo esses animais, como fala aqui, como Santa Teresa fala, né? Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Fala aqui que nas segundas moradas, né? Nas segundas moradas acontece aqui esse combate. Nas segundas moradas acontece esse combate. Nas primeiras moradas, essas tendências exercem um poder quase pacífico nas almas, entenda isso. Combatida nas segundas moradas, elas se irritam e fazem sofrer. Então, é isso que está acontecendo com você. Elas são combatidas e fazem você sofrer. Então, o sofrimento vem daí, tá? O sofrimento naquele dia de muita irritabilidade. Por que estou sofrendo muita irritabilidade? Ou então, está tendo pensamentos impuros, muitos pensamentos impuros. O que está acontecendo? Está sendo combatidos. Só isso que está acontecendo. Então, esses animais estão sendo combatidos, estão sendo expulsos da sua alma e eles não estão gostando de nada disso. Então, está-se ali uma briga travada, uma guerra entre a natureza e o espírito. É que São Paulo fala, né? Dessa guerra, desse conflito interior. Então, quero que você entenda sobre isso e vamos cada vez mais busca dentro de você de onde vêm essas más tendências, de onde elas brotam, quais são suas raízes e buscar observar, buscar ver para poder serem combatidas. E luta para que você não seja, uma vez que Deus mostrou para você, que Deus apresentou para você uma má tendência, vai lutando, vai entregando para Deus, vai pedindo para Deus a graça, a força para você não cair nessa má tendência, nessa má inclinação. Porque nós somos esse campo minado. Temos que ter muito cuidado. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Sim, porque o que o inimigo faz? O inimigo aproveita dessas más tendências, dessas más inclinações, para poder agir na nossa alma, para poder fazer estrago em nós. E uma vez que essas más tendências são combatidas, são expulsas, o inimigo não tem nenhum argumento, não tem nada, não tem pretexto nenhum de poder agir em nós, porque ele age a partir do momento que ele vê essas más tendências em nós. Então, creio que esse vídeo te esclareceu bastante, vai te ajudar bastante
e vamos lutar. Vamos pedir para Deus cada vez mais que Deus acenda essa luz em nós, para que esses animais, esses bichos ruins saiam da nossa alma e a nossa alma se torne um belo jardim e que a nossa alma tenha o trono de Deus. Tudo isso que Deus faz conosco é nos levar à união com Ele. Deus quer reinar na nossa alma, é de direito de Deus. Deus tem um trono dentro de nós e dentro de nós não pode ter esses animais, essas más tendências que são as consequências do pecado original. Então, luta, pede para Deus, Senhor, eu te entrego essas minhas más tendências, me mostra quais são e me ajuda, Senhor, a não agir com elas. Que Deus te abençoe, fica com Deus.